Olá, hoje é dia de encerramento da disciplina 18 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, que se chama Conteúdos e Didática de Artes. E a professora autora da disciplina, Doroteia Kerr, está ao vivo aqui conosco. Bem, a segunda parte desse encontro está reservada às perguntas que os alunos encaminham para a professora através da internet. Portanto, prepare aí a sua pergunta. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, vamos conversar um pouquinho. Depois dessas aulas que os alunos passaram, são oito aulas, acho que o total do curso, né? Depois dessas aulas, o que eles já deveriam estar sabendo a respeito da sua disciplina? Eu queria que a senhora desse um apanhado geral para a gente do que é o principal do conteúdo que devia estar na cabeça dos alunos já agora, nesse final do seu curso. É uma boa pergunta e realmente eu não tenho muito a dizer a respeito de um conteúdo específico. Porque não foi mesmo da natureza da disciplina, do jeito que eu imaginei, que ela tivesse alguma coisa que tivesse que ser guardada como um conteúdo. De um modo muito geral, eu queria dizer que eu gostaria que o aluno tivesse percebido que ele precisa estudar, né? Mais do que usar essa palavra pesquisar, que eu acho que às vezes fica muito fora de contexto, a palavra velha e boa dos velhos tempos, que é estudar. Tá. Né? Estudar, ficar sozinho com ele mesmo, refletir, ler, aprender as coisas. Essa seria a mudança, não que eu acho que os alunos não façam isso, mas uma ênfase bastante grande que foi dada nesse curso. Do outro lado, é que as artes precisam ser compreendidas nesse nível que nós estamos tratando. Não se trata aqui de gostar ou não gostar. De dança, nada, de artes plásticas. E nem gosto desta música, eu não gosto dela, não gosto desse movimento nas artes, não gosto da pintura, não gosto... Não é isso, esse não é o papel que eu vejo no papel do professor. O papel dele é compreender as artes, porque ela é uma parte extremamente importante das sociedades humanas. Não só elas iluminam o nosso conhecimento sobre as sociedades, nos ajudam a entender, sim, como também elas precisam ser compreendidas dentro dessas sociedades. Quer dizer, como é a estrutura da sociedade, as relações sociais, qual é a filosofia, qual é a história dessa sociedade, tudo isso, e economia, e política, etc., tudo isso que é esse caldo grosso que precisaria ser entendido. Então, o professor, ele, para mim, nessa fase que nós estamos, ele não é um defensor disso ou daquilo, gosto disso ou não. Então, esse curso tinha mesmo como propósito essa abertura, que o professor tentasse se abrir um pouco mais para as outras coisas. Nós vivemos num mundo de comunicação de massa, nós recebemos tudo industrializado, a nossa cultura bastante industrializada, a nossa arte. Então, se de repente ele fica só girando em torno disso, é uma perda para ele, não é? Então, essa formação mais interna que eu gostaria que ele tivesse adquirido. Então, você na outra vez que você esteve aqui, você falou a mesma coisa, que gostaria que o aluno ficasse sozinho consigo mesmo, que evitasse, assim, sei lá, o trabalho em grupo, que esse era um momento da reflexão dele. Por que isso, professor? Explica para a gente essa necessidade. Eu acho que isso é um ponto importante da sua forma de trabalhar. Eu espero que sim. Isso me veio a partir de minha experiência mesmo de docente, né? Em que parece que tudo é muito falado, tudo é extremamente barulhento, tudo é extremamente caótico em torno da educação, de um modo geral, né? Nós não pensamos mais no estudo, naquele momento que a gente lê, que reflete, e foi ficando cada vez mais difícil para nós fazermos isso. Nós não sentimos que os alunos não partilham muito. Eu acho que isso é o que vai dar a medida da aprendizagem, porque a aprendizagem, da maneira que eu estou tentando explicar, ela é a gente que faz. Eu posso abrir caminhos para você aprender, posso apontar coisas, posso talvez ter uma metodologia que torne mais fácil isso ou aquilo, mas se ela não vier lá de dentro, se ela não for uma vontade que tenha, eu acho que vai ser difícil se aprender, né? Você acha que com uma troca no trabalho em grupo ele é dispersivo? Qual é a sua compreensão? Nesse momento eu acho que sim. Eu acho que há necessidade de se calar um pouco.
né? Talvez essa ideia de que tudo precisa ser socializado, que tudo precisa ser discutido, talvez seja uma falácia em certos momentos, que não é necessário fazer isso. Podemos trocar quando temos alguma coisa para ser trocada. Se a arte, por exemplo, é das disciplinas aqui feitas, muito difícil nesse aspecto, porque nós colocamos muito da nossa vontade, do nosso gosto. Não é? E o gosto é sempre uma coisa um tanto quanto preconceituosa e impositivo também. Então, na medida em que você talvez se cale um pouco e não divida tão depressa com as pessoas, você vai talvez formar algumas ideias que depois podem ser discutidas. Eu não sou contra trabalhos em grupo nem discussões, mas acho que eles não devem ser a única forma de ser tratado um conteúdo na escola. Eu acho que precisa haver uma boa medida nisso. E como se lê cada vez menos hoje, eu queria também que essa disciplina tivesse sido um lugar para a leitura, porque as artes, elas não surgem do nada, não é uma inspiração divina que desce. Você tem que buscar a evolução delas, é isso? Ou você tem que ter conceitos, os artistas trabalham com isso, não se pensa, as coisas não vêm assim, a sociedade está ali, a sociedade tem suas ideias e elas, de um jeito ou de outro, elas se transformam em arte, que precisa ser conhecida. Né? E não entender que é realmente só um movimento assim meio da criatividade que despontou. Me parece que isso não é muito correto e nem vai acontecer isso também no ambiente escolar. Então, eu penso que a leitura é fundamental para a gente abrir os olhos, para desaprender certas coisas, voltar a pensar. Por exemplo, eu posso dar um exemplo na música. Eu vou usar um exemplo antigo, não de hoje, bem antes da nossa sociedade de massas, de cultura de massa. Mas, por exemplo, a passagem entre o século XVIII e o século XIX, começo do século XIX. O que aconteceu no período barroco, que se costumeiramente chama esse período? A música, né, particularmente, era bastante complexa, né? Ela era composta de muitas e muitas linhas, muitas que a gente chama de vozes, muitas e muitas vozes, uma textura intrincada, né? Às vezes podia se agrupar 4, 8 vozes, difícil de ouvir, né? Sim. É o que nós chamamos de contraponto, que hoje praticamente não praticamos mais, talvez nem ouçamos tanto mais. E um dos compositores chaves desse período, não pode negar que foi João Sebastião Bach, né? Com sua música complexa, intrincada. A passagem para uma música simples não veio da vontade dos compositores, mas veio da filosofia que trazia a questão da naturalidade, o que a música deveria ser. Ela deveria acompanhar o natural. Essas coisas de todas as vozes falando juntas, cantando juntas, isso é muito complexo. Ninguém entende isso. Era a crítica que os iluministas faziam, né, à música da época. E eles elegeram como da naturalidade da música a ideia da melodia. A ideia da melodia que se sobressai sobre tudo surgiu nesse período, que hoje nós gostamos ainda de ouvir melodias. As canções estão aí para provar, a música popular brasileira, não é? Baseada toda nessa grande ideia da melodia, que surge aí, porque essa, segundo eles, era mais natural, era mais audível. Então, aquela música do passado, que era o barroco passado, tinha que ficar de lado. Mas isso não surgiu na cabeça de compositores. Não foi alguém que teve uma ideia, um insight, uma coisa assim, vamos fazer diferente. É um processo filosófico que houve naquela sociedade, processo político, processo social. Foi um reflexo do que estava havendo na própria sociedade. Exatamente. Então, ideias são muito importantes na arte, nós não podemos deixá-las de lado. Era isso que eu gostaria de transmitir com esse caderno. Não é simplesmente eu fazer, o gostar, é ter ideias, né? E conhecer as ideias. Nós, então, como professores, principalmente conhecer as ideias, para sabermos transitar por elas e não emitirmos, talvez, juízos muito fortes. Eu não gosto de dança, eu não vou ensinar dança. Não vou ensinar dança, não gosto de música erudita, que coisa mais triste, mais chata. Imagina ouvir uma orquestra lá, 2 horas sentado num concerto. Não, tanta coisa ali para se ouvir. Então, sair um pouco desse universo, talvez, que nos coloca
como grandes opinadores, porque nós temos opiniões para tudo, também né? porque somos consumidores, apesar de o sujeito ser professor, estar lá estudando para ser diretor, já é professor, quer mudar, quer evoluir, ele também é um consumidor de música, de arte, de artes plásticas. Aquele borrão, aquilo não é arte para mim, entendeu? Então, você acha que a gente deve se afastar disso? Eu acho que sim, pelo menos fazer uma tentativa. Não é muito fácil, né? Mas eu acho que tentar, como docente, como futuro pesquisador, com o seu trabalho com alunos, eu acho que precisa deixar isso um pouco de lado, né? E tentar ver outras coisas. A arte é uma coisa fantástica, ela nos torna humanos de uma maneira extremamente bonita, né? Talvez essa humanidade que a gente perde talvez numa cidade grande, né? Colocando todas as culpas na cidade, né? Nesse contato tão ruim que nós temos com as pessoas em geral, tão cansativo, tão conflituoso. A arte, de repente, fala uma coisa para você, mexe com você de uma maneira tão bonita. Ela nos devolve essa humanidade, né? Aquilo que o ser humano é capaz de séculos e séculos por séculos e séculos ter feito de tão bonito. Às vezes não tão bonito, uma corrente vai achar que aquilo não é bonito, então vamos acabar com ela. A gente põe outra coisa no lugar. Tem essa controvérsia, ela cria. Né? Ela é dinâmica como a vida humana. Eu acho que isso é lindo da gente aprender, né? De observar tudo isso. Que obra de arte é o ser humano, né? Também. Então, como é que ele cria suas coisas tão bonitas, né? Ou não tão bonitas, mas eu gostaria muito que eles levassem um pouco dessa paixão, modificar um pouco esse olhar e olhar com paixão essas construções humanas, da criatividade humana, né? E que é uma delas, das mais ricas, é a arte, as artes. Tá, quer dizer, então você acha que para a pessoa entrar nessa vibração que você está pedindo, nesse tom que você está dando, ela tem que fazer um estudo pessoal ali. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente recuperar um pouquinho dessa quietude, pensar um pouco. Para não sentir a influência dos outros, talvez, e saber o que vai lá dentro. Eu acho que sim. Eu acho que precisa passar por isso. Talvez a escola esteja muito agitada, né, no modo geral, nossa aprendizagem é muito caótica. Não, ela é uma boa aprendizagem, claro que nós conduzimos a nossa vida, né? Eu sei que no teu livro, no livro todo aqui, não tem uma coisa muito específica sobre cada arte e tal, não sei o quê. Não tem mesmo. Mas o professor tem que procurar isso, não? Tem. Tem para entender um pouquinho de cada coisa, para poder transmitir isso para os alunos? Como é que é esse papel? Eu pensei mesmo que ele fizesse sua própria formação dentro dos limites desse curso curto. Mas ele procurasse se formar, porque quando ele tiver algumas coisas na cabeça, né, algumas coisas a mais na cabeça, tirou outras, colocou outras, eu acredito que ele vai conseguir, sim, fazer alguma coisa com os alunos. Não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil na escola. Eu diria que talvez a escola seja um ambiente muito complexo para a realização mesmo de atividades artísticas, né? Porque a arte precisa de técnica, ela precisa de prática, ela precisa de paciência, de muito estudo, né? O estudo já de um modo diferente, precisa entender do que vai fazer. A cabeça da gente, se for tocar, então, os músculos têm que começarem a se adaptar àquele instrumento, né? Quanta coisa no nosso corpo se adapta a um instrumento que não é assim que se faz, né? Então, com tanta rapidez. E a escola, nesse espaço da escola geral, né, é difícil para ela fornecer isso. Vai dar aula de música mesmo, vai dar aula particular de um instrumento, seria muito interessante que as nossas escolas pudessem fazer. Existem países que fazem isso. Estados Unidos, particularmente, eles até chegam a fazer. Na Inglaterra, em muitos lugares, a Inglaterra também, eu acho que eles dão certos instrumentos que podem ser mais acessíveis, oferecem pelo menos para os alunos. É uma forma de fazer. Outra é você fazer, talvez, coisas mais simples. Eu sempre falando da música, porque para mim é mais fácil. Cantar em conjunto, por exemplo. Não está abolido cantar em conjunto na medida só porque nós vemos celebridades cantando praticamente sozinhas e, né, que se tornaram grandes nomes. Mas não está abolido por causa disso cantar em conjunto. Não dá para competir, talvez, com a qualidade daquela celebridade, mas dá para cantar, não é? Cantar é barato. É uma das formas de se fazer mais simples, né? E que todos sabem fazer.
Mesmo a pessoa que diz que é completamente desafinada, dá um jeito de se arrumar isso aí, né? Isso não é a maneira provável que ela está ouvindo, ela ouve diferente que a das outras, né? Sim. Então, acho que há muito que o professor fazer nesse âmbito. Professor ou diretor, né? Não sei como é que mas como a escola se organiza, né? Mas nessa fase que esse aluno está, que está fazendo um curso de pedagogia, que vai provavelmente se destinar a voltar à sala de aula, eles já estão na sala de aula dando... Eu acho que tem muito caminho para ser feito aí. Tá bom. Bom, professor, vamos fazer um intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta, já tem pelo menos duas ou três perguntas aqui dos polos, tá certo? Tá. Então, daqui a pouquinho a gente volta com a professora Doroteia Kerr, que é professora autora da disciplina D18, da disciplina Conteúdos e Didática de Artes. Tá bom. Então, já a gente está de volta. Até já. Pois bem, estamos aqui de volta com a aula de encerramento da disciplina 18, a D18, Conteúdos e Didática de Artes, com a professora Doroteia Kerr, aqui ao vivo conosco. Nós temos algumas perguntas. Professora, tem uma pergunta aqui que eu acho que vem a calhar, que é o seguinte: nós não falamos ainda sobre a avaliação, tá certo? Que vai ser agora na próxima quinta-feira. Então, eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que vai ser essa avaliação. E a Érica, lá do Polo de Ourinhos, está perguntando, que gostaria que a senhora explicitasse de modo mais claro possível o que se espera, o que a senhora espera na avaliação final de um ensaio literário. Primeiro explica o que é esse ensaio literário e fala o que a senhora espera dele. Eu gostaria que vocês escrevessem com paixão, gostando das palavras e as colocando as mais bonitas possíveis, de uma forma mais bonita possível, né? Exercer aí mesmo essa capacidade criativa, na linguagem escrita que nós dominamos. O ensaio é uma das formas literárias que dá para você fazer isso, inclusive porque você pode expressar a sua opinião, aí ninguém vai questionar o que você pensa, não é da correção, não vai ser isso, não estou pensando nisso, mas exatamente você saber colocar, desenvolver sua ideia da forma mais bonita que você conseguir com as palavras. E é realmente aí você se colocar. Se antes você, no decorrer da disciplina, dessas poucas aulas, eu esperava que você fosse mais um receptáculo das coisas, deixasse que as coisas viessem, talvez não. Aqui você vai se colocar. No ensaio você se coloca inteiramente. Sim, mas aí só quer que ele se coloque a respeito de um tipo de arte, das artes. Tem um conteúdo? Você espera um conteúdo? Não, eu não criei o tema ainda, estou criando o tema e ele vai ficar conhecendo na quinta-feira mesmo o tema, mas nada que assuste. Porque como é a maneira dele própria que ele vai responder aquilo, todo mundo vai ser capaz de escrever sobre aquilo. Mas tem que ir lá olhar uns ensaios literários para saber o formato, não é isso? Seria bom que fizesse isso até quinta-feira, seria bom. Eu passei alguns sites e acho que também outros professores passaram também comentários, exatamente para lidar um pouquinho com essa forma de escrita, que também não é muito do professor, porque o professor ou acaba escrevendo artigo, né, meio científico, ou acaba escrevendo textos, relatórios que são enjoados de fazer e de ler, né? Mas fazer agora uma coisa com paixão, com criatividade, que é um pouco diferente, que escapa mesmo desse terreno onde ele anda. Você quer que a pessoa se solte e que seja criativa num texto, é isso? Mesmo. Um texto que tenha esse padrão de ensaio literário num tema que você vai dar. Um tema que eu vou dar e que não é nada complicado. Que não é nada complicado, não. Tá bom. Então, porque ela pediu assim, para você explicar o mais claro possível que você vai esperar. Ninguém está sabendo, ela pelo menos está assim com medo do que virá. Eu sei. A verdade é que não seria nem questão de avaliar isso, seria questão dos professores que vão corrigir, que gostassem da leitura disso. Então, mais aqui, menos... tem mais um aqui, lá de Presidente Prudente, não disse o nome, mas qual a relação entre o ensaio que vão produzir, né, e a proposta da disciplina que a senhora expôs? Se durante a realização do ensaio os alunos poderão consultar os cadernos de formação? Você pode consultar o que você quiser. Você quer fazer uma citação, olhe no computador, você terá a liberdade de fazer o que quiser. Se quiser ir na biblioteca, também pode. Só não pode copiar, né? Nada, levar uma coisa pronta, aí também não seria muito razoável. Mas eu acho que a relação é isso mesmo, é a expressão da criatividade. Porque nós dominamos essa linguagem escrita.
Então, vamos usá-la para sermos um pouco mais criativos. Vamos ver até que ponto nós conseguimos não tornar a linguagem tão chata, né? Às vezes, tão áspera, que geradora de conflitos, não tão bonita, mas torná-la uma linguagem bonita, que comunique o nosso pensamento da melhor maneira, que eu acho que todos nós somos capazes de fazer. Não precisa ser nada muito longo, e à medida que você sentir que já deu conta do seu recado, que você já expôs sua ideia, pode finalizar. Né? Defenda um ponto de vista ou faça simplesmente um comentário bem poético sobre alguma coisa que chamou a atenção. Dentro disso, o tema será tão amplo que vai caber entradas por qualquer uma dessas artes que nós vimos e até sobre outras artes que nós não vimos nesse caderno, né? Essa é a ideia, mais ou menos, que eu tenho. Não se atemorize e ele não vai ser julgador, assim, do conteúdo. Nós não vamos colocar nenhum julgamento sobre o conteúdo. Ah, não vai ter? Não vai ter. Sobre o conteúdo, não. Sobre a forma. A forma, sim. Assim, né? A forma. A maneira que discorreu, a maneira que lidou com as ideias, né? Como trabalhou com elas, isso sim. Se soltou. Se soltou, isso mesmo. Eu acho que sim. Interessante. Vamos ver aqui. Tem mais uma pergunta agora sobre música, sobre ensino de música. É o Éder Godoy que pergunta: que tipo de educação musical ministrar na escola? É aquilo que o senhor estava falando antes. Né? Quem vai ensinar? E que material seguir? Porque, assim, quem que vai... É um professor de música? É um músico? Se é o professor de artes? Como é que é? Quem que é essa pessoa? Ele cita aqui o seu texto, Caminhos da Educação. A senhora fala sobre duas formas de educação musical. A tradicional, que é para os futuros artistas, né? E o chamado processo de musicalização. Afirma que essa divisão não dá conta de explicar a função do ensino de música na sociedade. Explica melhor isso então para o Éder. Eu gostei da pergunta dele, porque parece que ele leu com cuidado o texto. Realmente, uma coisa é você preparar realmente músicos, né? Aqueles que vão seguir uma carreira, então vão se dedicar a isso de um jeito ou de outro. Então você tem escolas específicas e tem um certo nível de ensino que é exigido e que é mais ou menos parecido no mundo inteiro, com poucas divergências, né? A outra é essa noção de musicalização. A música... Ela entra na escola básica, né, na escola primária, principalmente para uma formação mais humanística. Essa era a vontade do exemplo que nós temos mais claro no Brasil, que foi Villa-Lobos, né? Ah, tá certo. De uma formação, naquele período, uma formação mais humanística, disciplinadora, de estabelecimento de relações sociais, saber conviver em sociedade, etc. Né? Isso é uma ideia de musicalização. Claro que Villa-Lobos vivia num momento bastante diferente do nosso. Hoje nós vivemos a música para todos, tudo quanto é lado. Portanto, nós não podemos dizer que nós já não somos musicalizados. Nós somos extremamente musicalizados. Nossa televisão, rádio, tudo tem música, na propaganda, na rua que você sai, você ouve música em todo lugar. Supermercado, o que for, né? Então, nós somos extremamente musicalizados. Lá ele estava tratando de um processo que ele queria abranger. Não que as pessoas também não fossem, mas era de uma outra maneira. Não havia o meio de comunicação que temos hoje. Não mesmo. E quando apareceram, ele era contra a vitrola, que ele achava que a vitrola não era uma boa coisa, né? Mesmo, ele queria o músico tocando lá. O músico tocando, exatamente. Essa é uma grande discussão na música, né? Mas olhar hoje a nossa sociedade, como isso pode acontecer? Como é que está a musicalização dessas crianças? Que esse nível informal que eu chamo, ou indireto, se você quiser, da musicalização, veja isso. Como é que a escola pode usar isso ou não? Como é que ela pode trazer para dentro da escola? É uma tarefa complexa, não vou dizer mesmo que é fácil. Eu mesmo não, que isso? Se eu fosse enfrentar uma classe de criança, hoje eu teria dificuldade de saber o que fazer. A discussão será um professor generalista que vai cuidar disso ou será um professor especialista? Não sei se nós vamos ter um especialista para todas as escolas públicas, né, necessárias. Não temos, porque não estamos formando tanta gente assim. Podemos até supor que um dia tenhamos. Exatamente, mas tem muita gente que não é músico de estudo mesmo, mas tem uma
ele estudou de uma outra maneira, informalmente ele estudou, ele não precisava ter ido na escola, ele aprendeu de um certo jeito e que também será muito útil para a escola essa pessoa. Eu acho que agora nós temos uma tarefa bem difícil mesmo com essa nova lei que vai estar apontando para o ensino da música. Isso. Mas eu acho que se trata de discutir bastante, de repensar e principalmente agora entendê-la dentro de uma sociedade. Quer dizer, é buscar forma de tornar a criança mais musical, é buscar formas de mostrar para ela os caminhos que a música pode tomar. O que eu acho que sim, isso que você falou, concordo. É isso mesmo, mostrar também para ela que esses caminhos que a música tem, não é? Que não precisa se ficar fixado. Essa musicalização, talvez que não vá passar pelo ensino da nota, ou não vai passar pelo ditado, pela leitura da partitura, como antes se queria, né? Villa-Lobos fazia isso, pretendia. Hoje, passar por um outro domínio, quer dizer, nós estamos cheios de aparelhos, de instrumentos, de coisas que, de um jeito ou de outro, eles estão mais baratos. Né? Hoje é muito mais fácil uma escola ter um teclado do que anos atrás era para uma escola ter um piano. Você acha que é mais isso? Ter um teclado, formar um grupo de cantoria, lá, ser um coral? Pode. Ou então, botar lá isto é uma orquestra, isto é Eu acho que as duas coisas deveriam... Isto é um instrumento, um fagote, um contrafagote, um corno inglês, sei lá. Eu acho que os dois, nós não podemos retirar essas e outras ideias. Eu não quero dizer assim, não, o que é assim, melhor? Qual é o melhor caminho fazer? Porque você não sabe nunca de que maneira a música vai afetar a pessoa. O som do fagote pode ser absolutamente maravilhoso para uma criança que nunca ouviu, né? Ou para outro pode ser extremamente não maravilhoso. Esquisito. Então, eu acho esquisito, estranho. Então, mas conhecendo isso, ela pode fazer suas eleições, ela pode ter um pouco de sentido crítico do que gosta, do que não gosta, porque, na verdade, nós não vamos ali formar profissionais, nós vamos trazer dar a essas crianças uma grande parte do que das sociedades humanas têm produzido, que elas não podem ficar distantes, da mesma forma que a literatura. Como que vai se desconhecer uma leitura de Machado de Assis, por exemplo, né? Alguma coisa assim, imagino eu, não é? Então, eu acho que a música também é a mesma coisa. Talvez ela não precise entrar como uma disciplina, nessa forma assim, mas entrar como alguma coisa que você leve as pessoas a se apaixonarem por ela, a gostarem dela, seja em que nível for. E com muitos recursos existentes atualmente. Agora, outras artes não estão aí englobadas na lei, né? Elas existem já, né, na educação artística, naquela outra parte. A lei agora privilegiou mais a música, porque foi um movimento de músicos que entrou, que conseguiu apoio no Congresso, o apoio de senador e tal. Você acha que está correto ter essa aula de ensino musical ou você prefere mais a educação artística geral? Eu sou mais chegada à educação artística geral, por incrível que pareça, né? O pessoal pode não gostar do que eu vou falar mesmo nesse ponto. Eu acho que nós devemos cuidar de uma educação artística geral. Eu acho que é interessante para a abertura de um mercado de trabalho para músicos, não é? Para se tornarem professores, para dar um caminho também de profissão para tanta gente formada tanta gente, nem tanto assim, mas as pessoas formadas nas nossas escolas, eu acho que sim. Mas nós poderíamos trabalhar agora mais com ideias, talvez mais mistura das artes, que é o que está acontecendo em verdade no mundo, né? Elas não estão mais tão separadas umas das outras. O cinema meio que junta quase tudo, né? Exatamente. E por isso que o cinema foi nesses nossos programas que a Univesp preparou, o eixo, né? Porque ele, como a grande arte do século XX, nova arte do século XX, ele juntou tudo isso, né? E essas coisas estão aí para nós observarmos, estudarmos e verificarmos como nós vamos usar isso na educação. Eu não tenho receita, isso também não queria passar nunca. Tenho medo de dizer isto ou aquilo, porque eu não sei se funciona. E também, para funcionar, nós tínhamos que experimentar antes. Então, não é minha vontade agora, mas acho que precisa mesmo desse estudo, dessa grande observação, de percepção do que está acontecendo em torno de nós, vivendo numa sociedade tão complexa, né? Bom, então
então nosso tempo já está chegando no final. Você não tem para ter medo não é da avaliação? Ter medo, não. Não tem algo que eu devo estudar, que devo estudar mais, devo estudar menos? Não. É só dar uma lidinha como é que eu faço o ensaio, isso, preparar. E chega lá e o tema vai ser fácil e você vai poder discorrer e escrever uma linda página na língua portuguesa, com muito carinho lá, usando bonitas palavras, tratando as palavras com certo carinho, né? Que às vezes... Não precisa ser necessariamente bonito, né? Tem que ser... Porque o bonito a gente fala, sempre acha que é verdade, isso aí né? pode ser. Não necessariamente. Não necessariamente bonito. Você falou certo, touché. Muito obrigado, sua presença, Obrigada, professora. eu que agradeço muito. A gente fica por aqui, então boa sorte para todos na avaliação da quinta-feira, na disciplina de Conteúdos e Didática de Artes, a D18. Até lá. Tá bom.